Irmãos, peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Salmo número 46. Salmos 46. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, muito obrigado por esse salmo, Pai. Que o Senhor possa me usar agora apenas como uma ferramenta que de fato é apenas isso que eu sou. Que o Senhor possa falar através de mim para a edificação da Tua igreja, pois o Senhor trouxe as pessoas aqui para ouvir a Tua voz e não a minha. Então apenas me usa aqui, Deus, como um instrumento. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem é inseguro aqui? Quanta gente! Quem aqui tem medo de alguma coisa? Todos nós temos medo de alguma coisa. Faz parte do nosso ser, faz parte do ser humano. Todos nós temos medos. Todos nós temos inseguranças. Há pouco nós passamos por uma fase pandêmica, onde a insegurança assolou a muitos, se não a maioria. Nós vimos muitas pessoas trancadas dentro da sua casa até quando já era liberado para sair. Porque as pessoas ficaram inseguras de voltar a viver numa sociedade como era antes. Sem máscara, sem todo, aquelas proteções. Faz parte nós ficarmos inseguros de termos medo. Agora eu pergunto para você, o que assusta você? Pense aí, o que te assusta? O que te deixa abalado? Será a falta de saúde? Será a falta de dinheiro? Será o medo de perder algum ente querido ou o medo de perder algum relacionamento que você preza tanto? O que assusta você? O que se você pudesse hoje colocar numa lista das coisas que você não gostaria que acontecesse, o que estaria no topo dessa lista? Qual é o seu maior medo? Esse assunto ele é muito importante, porque muitas vezes nós não sabemos como lidar com as situações ruins que nos assolam. Muitas vezes nós não sabemos lidar com as coisas quando elas acontecem e nós nos abalamos e nós baixamos a cabeça muitas vezes. Mas a palavra de Deus, nessa noite, ela nos mostra que nós temos um refúgio e nós temos uma fortaleza. E se nós entendermos o que realmente é esse refúgio e essa fortaleza, você vai passar por dias ruins também, mas quando os dias chegarem, você sabe no que você tem, para onde você tem que correr e a quem você tem que clamar. Porque os dias ruins virão para mim e virão para você. Isso é natural. Esse belíssimo salmo ele foi escrito pelos descendentes de Corá, o levita, dos coraitas, né? Não se sabe certo o período em que foi escrito, mas nós sabemos que foi no período do reinado de Ezequias, que é descrito em 2 Reis e Isaías. O contexto nos diz também que Jerusalém estava cercado pelo exército assírio, que já vinha destruído as outras 10 tribos de Israel e chega então até a frente dos muros de Jerusalém para fazer a mesma coisa com Jerusalém. Jerusalém estava cercada por um exército muito mais numeroso e preparado do que ele.
Alguns estudiosos dizem que tinham mais soldados de fora da muralha do que habitantes dentro de Jerusalém. Não havia perspectiva para Jerusalém, não havia perspectiva para os habitantes de Jerusalém, ou seja, eles estavam por um fio de serem exterminados, derrotados. Já havia acontecido com as outras 10 tribos, só faltava Jerusalém. Os assírios, eles eram um povo muito cruel, um povo que quando entravam e dominavam uma cidade, faziam questão de decapitar todos os homens da cidade e pendurar as suas cabeças na entrada das cidades, para mostrar que eles eram fortes e que ninguém poderia enfrentar o exército assírio. Era esse o contexto em que os descendentes de Corá, o levita ou os coraitas, escreveram este belo salmo. Não foi num tempo de bonança, não foi num tempo de tranquilidade, não foi no tempo onde tudo estava bem, a barriga estava cheia, a despensa estava repleta de coisas, não. Foi no momento de sofrimento em que esse salmo foi escrito. Um detalhe é que esse salmo também inspirou Martinho Lutero a escrever o belo hino Castelo Forte ao Nosso Deus. Através desse salmo, Lutero compôs o hino Castelo Forte, que nós tanto cantamos. Então eu peço que os irmãos acompanhem comigo o versículo 1 novamente, nós vamos estar expondo esse salmo. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Repitam comigo. Deus, auxílio sempre presente na adversidade. Você crê nisso? O salmista começa escrevendo esse salmo colocando a sua confiança em Deus. O salmista, ele está ali de frente com uma situação caótica, prestes a serem exterminados pelos assírios, e ele começa escrevendo esse salmo assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Olha que bonito. Eles não começaram a chorar desesperadamente. Eles não se descabelaram e não sabiam mais o que fazer, mas eles escreveram um salmo colocando a sua confiança no seu Deus. Quando ele diz que o nosso Deus, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ele coloca duas características de Deus presente no seu povo, que Deus age através do seu povo. Primeiro, ele diz que ele é o nosso refúgio, um lugar de descanso e um lugar de renovo. Imagino que todos os israelitas ali já estavam cansados de todos os dias os assírios batendo nas suas portas para derrubar a cidade. Eu imagino que os israelitas já estavam fartos e desanimados com tudo aquilo, prestes a abrir os portões e deixar com que entrassem e fizessem o que fosse feito, pois já estavam cansados. E é natural, nós também ficaríamos. Quantas vezes nós ficamos abatidos com as situações que nos assolam? Quantas vezes você vai dormir e chora no seu travesseiro por coisas que você acha que não tem solução? Quantas vezes você já pensou em jogar a toalha? Quantas vezes você já pensou em desistir do seu casamento, ou dos seus filhos, ou de alguma coisa que exija persistência? Quantas vezes você já pensou em desistir e parar? Alguém aqui já pensou em desistir e parar alguma coisa? Faz parte de quem nós somos. Exatamente por isso que Deus, ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Porque se nós não fôssemos tão inseguros assim, não teria necessidade de termos um refúgio nem uma fortaleza. Salmo 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Em Mateus 11:28, Jesus diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A grande questão é que nós temos que entregar todo o nosso fardo ao nosso refúgio e à nossa fortaleza. Refúgio é um local de descanso. E quantas vezes você está na correria frenética do dia a dia, tentando ter o controle de todas as coisas e não entrega a sua vida ao Senhor, e não descansa no seu refúgio que é Deus? Quem aqui gosta de ter o controle de tudo? Não pode sair nada do que você não planejou, que você já começa a ficar irritado.
Tem que acontecer assim, porque tem que acontecer assim, porque eu planejei assim e ora eu sei o que eu estou fazendo. Só que Deus, ele faz totalmente ao contrário do que você tinha planejado. Porque muitas vezes nós queremos estar com um controle remoto na mão. E nem sempre as coisas vão funcionar dessa forma. Sabe qual é a única coisa que não faz nós descansarmos em Deus? É a falta de confiança que nós temos no mesmo Deus. Porque se nós de fato confiássemos cegamente que Deus ele é o nosso refúgio, o nosso lugar de descanso, nós entregaríamos e descansaríamos um pouco. Porque Jesus mesmo disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e quem vai aliviar vocês? E eu? Jesus. Nós temos que aprender a descansar no nosso Deus. Descanse. Calma com a correria. Entenda que nem tudo vai sair da forma que você deseja ou você planejou, mas Deus é Deus e Ele é soberano sobre a sua e sobre a minha vida. Outra característica que o salmista ele cita é que Deus, além de ser o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Eu imagino o salmista olhando para o muro de Jerusalém, um exército tremendo lá fora, e ele pensando, logo isso aí não vai aguentar não. Não vai demorar muito para eles conseguirem entrar aqui e acabar com todos nós. Mas sabe qual era o pensamento do salmista quando escreve? É que os assírios não tinham entrado em Jerusalém até então, não era por causa dos altos muros de Jerusalém, não. Eles não tinham entrado em Jerusalém porque Deus era a sua fortaleza. Eles não tinham invadido Jerusalém até então porque Deus os protegia. É tudo por Deus. Não existe nenhum sistema de segurança nessa terra que você possa colocar na sua casa, no seu carro, nos seus bens, que te proteja como Deus te protege. Se você está aqui hoje é porque Ele te trouxe aqui pela sua forte mão. E muitas vezes Ele nos livrou de coisas que nós nem sabemos que fomos libertos, que nós tivemos um livramento da parte de Deus. Você não sabe se durante o momento que você foi atravessar a rua, Deus te livrou de alguma coisa. Você nem sabe das coisas que Deus te livra, mas Ele te livra todos os dias. Porque Ele cuida do seu povo, é Ele que é a nossa fortaleza. Não é convênio médico que é a sua fortaleza. Não é um sistema de segurança, uma cerca elétrica que você coloque na sua propriedade. Não. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e é nele que nós temos que colocar a nossa confiança. É exatamente isso que os assírios, que os salmistas estão falando. Se os assírios não entraram até agora, é porque Deus está segurando eles do lado de fora da muralha. Não é a muralha. Salmo 127:1 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a sua vida, em vão serve qualquer outra coisa que você tente colocar na sua vida para te proteger. Se Deus não te guardar, de nada valerá. Se Deus não te guardar, você não chega até a esquina caminhando. Porque Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Não divida a glória do refúgio e da fortaleza com outras coisas, porque é toda de Deus. 100% do nosso Pai. Versículo 2 e 3 continua dizendo, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. O salmista agora ele começa a falar sobre uma outra questão que nós não temos o que temer em situação nenhuma, nem numa catástrofe natural ou no poder da natureza. Nós não devemos temer nem a fúria da natureza, porque o nosso Deus é o Pai da natureza, porque o nosso Deus é o Criador da natureza. Sabemos que independente da tecnologia que nós temos hoje, da inteligência do homem, ninguém pode segurar a força da natureza. Não é? Não é muito raro nós vermos nos noticiários catástrofes naturais que levaram milhares de vidas. Eu trouxe algumas aqui apenas para ilustrar o que eu estou dizendo.
Em 2004 tivemos o tsunami na Indonésia, que matou mais de 280 mil pessoas e as ondas chegavam a quase 800 quilômetros por hora. Em 1970, um ciclone tropical atingiu a Índia, com ventos superiores a 200 quilômetros por hora, deixando mais de 300 mil mortos. No ano de 1931, houve na China uma das maiores inundações da história, deixando mais de 4 milhões de pessoas mortas, afogadas ou mortas pelas doenças que a inundação trouxe. Quem é que pode com a força da natureza? Quem é que pode quando as coisas acontecem? Há algum sistema criado pelo homem de segurança que possa deter a fúria da natureza? Pois bem, o salmista diz que até nessas situações nós não temos o que temer. Mesmo diante de uma força tão estrondosa como essa, Deus é o Criador da natureza e Ele é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza. Todos lembram do episódio quando Jesus estava no barco e uma grande tempestade surgiu no mar da Galileia. O que Jesus fez? Ele se levantou e acalmou os ventos e as tempestades. Jesus, Ele está acima da tempestade. Muitas vezes nós não reparamos nisso, porque quando nós estamos no meio da tempestade ou debaixo dela, nós não conseguimos olhar para o céu e ver que tem um Deus acima da tempestade. Mas Deus nunca sai do seu lugar, Deus nunca sai do seu trono. E independente da situação que você esteja passando, Ele tem visto as suas aflições. Independente da situação que você tem passado, Ele conhece o seu coração. E Ele não deixou de ser Deus, apenas não chegou o momento dele agir. Continue confiando. Ele é o nosso auxílio no tempo de aflição. Versículo 4 e 5 diz assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nos versículos anteriores, o salmista ele enaltece a proteção de Deus para com o seu povo. Não importa se são os assírios que estão tentando invadir a Jerusalém, não importa se o mar vai ficar revolto, não importa. Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza em qualquer situação, por mais feia essa situação que você possa julgar. Mas agora ele começa dizendo sobre a presença de Deus no meio do seu povo. Deus não apenas protege o seu povo, mas Ele está entre o seu povo. E o salmista diz que há um rio na cidade de Deus. Mas Jerusalém não tem rio. Jerusalém não tinha rio. Não tem rio até hoje. Mas de que rio ele estava falando? Que na cidade de Deus há um rio. Na cultura judaica nós vemos que fonte de águas ou rios de águas correntes simbolizavam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós vemos em Jeremias 17:3 o seguinte: o profeta diz ao povo que o povo de Israel sofrerá porque abandonaram o Senhor, que é fonte de águas vivas. Em Zacarias 13:1 o profeta diz que o Messias que haveria de vir, Jesus, é a fonte que purifica os pecados do seu povo. E em João 7:37 e 39, o próprio Jesus diz que aqueles que crescem nele, rios de água viva correriam em seu interior, simbolizando o Espírito Santo que haveria de descer. Ou seja, na cultura judaica, rios e fonte de águas vivas simbolizavam o próprio Deus. Ou seja, na cidade de Deus corre um rio, ou seja, na cidade de Deus o próprio Deus habita. Por isso é a cidade de Deus. Porque Ele habita no meio do seu povo. Deus ele não se excluiu da história. Ele Ele fez a sua criação e Ele vive no meio da sua criação. Quando nós vemos João escrevendo Apocalipse, ele começa dizendo que ele viu Jesus entre os candelabros de ouro que representavam as 7 igrejas da Ásia Menor. Isso significa que Jesus está entre nós. Jesus não se ausentou da sua história. Ele caminha conosco, e o que Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos é verdade, porque Ele está conosco. E Ele diz que a cidade onde Deus habita, onde é a habitação de Deus, nunca será abalada. Irmãos, entendam uma coisa. O problema não é a presença do inimigo, o problema é a ausência de Deus.
O problema não é que você tem problemas. O problema é quando a sua casa não está firmada na rocha. O problema não é quando você chora e não sabe o que fazer. O problema é quando você não sabe para quem clamar. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão das nossas vidas. Vocês já pararam? Quem aqui já leu a Bíblia toda? Quem aqui já gosta do Antigo Testamento e lê a história do povo de Israel? Eu gosto. Vocês já repararam que Jerusalém não foi derrubado por nenhum inimigo, exceto aqueles a quem o próprio Deus entregou? Jerusalém não foi derrotada por ninguém, exceto aos inimigos que o próprio Deus entregou. 2 exemplos clássicos e os maiores. Nabucodonosor, quando sitiou Jerusalém, Deus já havia dito que entregaria Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. E Tito, no ano 70 da era cristã, quando destruiu Jerusalém. Os 2 fatos, Deus entregou o seu povo. O seu povo não foi destruído porque o inimigo foi mais forte do que Jerusalém. Não. O povo foi destruído porque o próprio Deus permitiu que o povo fosse destruído. Ambos os casos, o povo se voltou contra Deus. Ambos os casos, o povo virou as costas para Deus e vivia nas suas idolatrias, na sua vida pagã. O povo só foi destruído porque Deus permitiu pela desobediência e pela rebeldia do povo. Agora, 2 casos contrários que nós vemos. Um exemplo de Gideão, que estava ali firme no Senhor, no propósito e obedecendo a palavra do Senhor. Com 300 homens, ele derrotou 135 mil soldados midianitas. Sabe por quê? Quando Deus está na sua habitação, a derrota não existe. A derrota não é possibilidade. Outro grande exemplo é esse próprio Salmo 46. Vocês sabem qual foi o resultado desse ataque assírio? A Bíblia diz que o rei Ezequias recebeu um recado do rei da Síria pedindo para que ele se rendesse, porque não tinha mais para onde correr, eles estavam cercados. O rei Ezequias, então, ele clama a Deus, pedindo para que Deus intervisse e desse refúgio e fortaleza. Sabe o que aconteceu? Em Isaías 37, o texto nos conta que Deus enviou apenas um anjo, e esse anjo matou mais de 185 mil soldados da Síria. Isso está registrado em Isaías capítulo 37. Ou seja, ninguém pode com o povo de Deus quando o povo de Deus está reto nos seus caminhos. Ninguém. Porque Deus nunca entregou o seu povo andando em obediência. Deus entregou o seu povo quando esses viravam as costas para ele. Isso nos mostra que ganhar ou perder não é a questão. A questão é se nós estamos com Deus ou nós não estamos com Deus. Daí eu pergunto, como nós temos vivido? Como você tem vivido a sua vida espiritual? Você tem vivido uma vida quebrantada perante Deus? Você tem reconhecido quem você é, os seus pecados e clamado a Deus por perdão? Você tem clamado a Deus para que um dia você volte a ser aquele que um dia você já foi? Ou você tem vivido uma vida da forma que você deseja viver e pouco se importa com isso? Se você tem vivido uma vida em obediência a Deus, não há o que temer. Não tema absolutamente nada. Não tema perseguição, não tema falta de dinheiro, não tema falta de saúde, não tema absolutamente nada, porque Deus está contigo. Agora, se você tem vivido uma vida em desobediência e rebeldia, Deus vai permitir umas quedas e uns problemas para que você aprenda. Porque é assim que Deus trata o seu povo. Se você tem vivido uma vida de rebeldia, Deus vai permitir uns tropeços para nos ensinar, porque é assim que Deus ensina o seu povo, é assim que Deus fez em toda a história do seu povo e não vai ser diferente comigo e nem com você. Como nós temos vivido a nossa vida? Nós vemos a história de Jerusalém, a história de Israel é assim, né? Um alto e baixo, constante. Ora o povo estava com Deus. Quando assumia um novo rei, o povo se voltava contra Deus. E aconteciam as coisas sucessivamente, porque o povo não aprendia.
E nós, até quando vamos ficar sem aprender? Até quando você vai se voltar para Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e amá-lo como você deve amá-lo? Porque depois, quando vier as dores de cabeça, não adianta chorar e dizer que Deus não te ama, porque Ele te ama, é por isso que você está com dor de cabeça. Porque Ele está te dando uma lição para que você olhe para Ele. Porque infelizmente o ser humano ele só olha para Deus quando ele está com dores, quando ele está com aflições. Daí ele se coloca de joelho e percebe que ele não é nada perto do Deus Altíssimo. Infelizmente é assim. Versículos 6 a 11 diz assim: Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Agora o salmista ele começa dizendo que quando Deus está, depois que ele diz que quando Deus está presente ao seu povo, não existe derrota. Agora ele diz que nós possamos ficar tranquilos mesmo que as nações se abalem. Olhando para a nossa situação, as nações já se abalaram ou não, na sua opinião? Nós vemos a economia do mundo, nós vemos como estão funcionando as coisas, os reinos já estão abalados. Não importa se daqui a algum tempo nós iremos enfrentar outra crise de saúde, de pandemia, ou uma economia em crise. Não importa, sabe por quê? A nossa morada está no céu. Nada pode tirar a sua morada. Não importa se o seu dinheiro não vai render aquilo que você imaginava que rendesse. Não importa se você não vai conseguir comprar aquilo que você imaginava que queria comprar. Não importa. Porque nós somos forasteiros aqui. Paulo diz que nós temos que estar com os olhos mais para o alto do que para a terra. E se o cristão ele está com os olhos mais na terra do que no alto, tem que rever os seus conceitos, porque alguma coisa tem de errado. Mesmo que o pecado do homem, através das guerras, através da ganância, destrua tudo isso aqui que a gente está vendo. O que importa é que nós estamos firmados na nossa rocha e na nossa fortaleza. Porque como Jesus disse, aquele que ouve e pratica as minhas palavras é como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Vieram os ventos, vieram as tempestades e ela continuou firme. Insensato é o homem que ouve as minhas palavras e não o coloca em prática. É como um homem que construiu a sua casa na areia. Também vieram os ventos e as tempestades e a sua queda foi grande. Perceba que ninguém está livre de tempestades e ventos fortes. Ela vai vir para mim e para você, mas a questão é, a sua casa tem alicerce ou ela está construída na areia? Temos que refletir sobre nós mesmos. Como estamos vivendo para Deus, se estamos realmente dando o nosso melhor para Deus. Porque Deus está interessado no seu coração. No início eu citei que esse salmo inspirou Martinho Lutero a escrever o hino Castelo Forte ao Nosso Deus. Gostaria de contar um pouco dessa história. No ano de 1520, o Papa Leão X enviou uma carta para o Lutero se retratar das suas ideias, as 95 teses. Lutero, então, publicamente, ele rasga essa carta na frente de todos. Um ano depois, Lutero foi convocado para se retratar diante das principais autoridades eclesiásticas do catolicismo na Alemanha, na cidade de Worms. Esse encontro ficou conhecido, vocês podem pesquisar, como a Dieta de Worms. Lutero então disse para as autoridades que estavam ali, olha, eu até me retrato, desde que vocês biblicamente me provem que eu estou errado. Se vocês conseguirem me provar na Bíblia que eu estou errado, eu me retrato aqui diante de todos vocês. Conclusão, ele foi preso. Lutero ele foi preso no castelo de Wartburgen. O pastor Erno pode falar melhor essa frase, que entende de alemão, eu não entendo nada, mal do português.
E nessa prisão, Lutero ele traduziu o Novo Testamento para o alemão e escreveu: Castelo Forte é o nosso Deus. Ele estava sendo perseguido, ele estava preso, ele estava sofrendo, e num castelo, ele escreve que a segurança dele era o próprio castelo que ele estava? Não. Que o castelo forte, aquele que o protegia das perseguições do catolicismo, era o nosso Deus. A letra do hino diz assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais na terra não há. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já está condenado, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, dar-nos-á o seu reino. Foi nesse contexto que Martinho Lutero escreveu esse belo hino, inspirado pelo Salmo 46. E nós, quando você está lá no seu castelo, com os seus problemas, com as suas aflições, aonde você tem colocado a sua esperança? Você tem se abalado facilmente? Você tem se desesperado facilmente? Comece a olhar mais para cima. Porque Deus, Ele está presente nos momentos onde ninguém mais está. Ele está com você. Então que nós possamos sair daqui de cabeça em pé. E que nenhuma situação que você possa passar nessa terra venha fazer você baixar a cabeça. Porque você é filho do Rei. Você é filho do refúgio e da fortaleza.